e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bendito Deus, nós exaltamos o Teu santíssimo nome e Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Eu peço, Deus, que Tu uses a minha vida para comunicar a Tua santa palavra, e peço que ela venha encontrar repouso nos corações que estão aqui esta noite, Senhor. Ensina-nos, fala-nos, Senhor meu Deus, pois dependemos de Ti e da Tua voz para nos orientar neste mundo, Senhor. E é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Essa porção do texto que nós lemos, ela é o princípio daquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. Sermão do Monte, ele abrange os capítulos de número 5, 6 e 7. E é um dos discursos mais famosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos e não cristãos conhecem pelo menos alguma coisa no que diz respeito ao Sermão do Monte. Por exemplo, no capítulo de número 5, capítulo que nós lemos, além das bem-aventuranças, que é muito conhecida, há também um conjunto de discursos em que Cristo diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, não matarás, pois quem matar está sujeito a julgamento. Eu porém vos digo: qualquer um que se irar sem motivo contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo: qualquer um que com intenção impura cobiçar, olhar, já adulterou em seu coração. No capítulo de número 6, talvez esteja a passagem mais conhecida do Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. E é no capítulo 6 também, por exemplo, em que Cristo nos fala acerca da ansiedade. E Ele nos dá aquele belo exemplo acerca das aves do céu e dos lírios do campo. É bem provável que, mesmo a pessoa que não conheça o Sermão do Monte, ela conhece algumas partes desse sermão. No capítulo de número 7, Cristo ele fala acerca dos dois caminhos: caminho estreito, caminho largo.
E ele encerra esse discurso falando acerca de dois tipos de construtores: o prudente, que constrói a sua vida, a sua casa em uma base sólida, e o insensato, que constrói a sua casa numa base de areia, que não resiste às tribulações da vida. E o Sermão do Monte, ele causa algumas reações nas pessoas. Muitos leem esses 3 capítulos e tomam uma posição de desprezar as palavras de Cristo, desprezar este alto padrão de vida, que é o padrão do reino dos céus, do reino de Deus. Outros assumem o oposto, se desesperam quando se deparam com um tão excelente padrão e quando eles olham para as suas vidas. A nossa posição, amada igreja, como discípulos de Cristo, não deve ser nem a de desprezo e nem a de desespero, mas de desejo de ver essas verdades resplandecendo em nossas vidas. Mesmo que nós tenhamos o conhecimento de que nós não conseguiremos ser moralmente perfeitos nessa terra, o desejo de ser aquilo que Cristo propôs aos seus discípulos deve fazer parte da nossa missão como cristãos. O desejo de abraçar tão excelente padrão e de procurar com todas as nossas forças viver tão excelente padrão. Esse desejo, ele faz parte daquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, daquele que abraçou o caminho do discipulado cristão. Se você parar para observar esses 3 capítulos, eles falam muito sobre obras, mas é errado nós limitarmos este capítulo apenas a obras. Ele diz sim respeito a obras de quem é discípulo. Logo, ele diz respeito às motivações que estão por trás das obras de um cristão. Aquilo que move, aquilo que faz com que o cristão venha tomar decisões e posicionamentos nesta vida. E o que é fato é que esses 3 capítulos, eles nos mostram que o discípulo de Cristo, ele é diferente daquele que não é discípulo de Cristo. E essa diferença não é marcada tão somente pelas obras. Essa diferença é principalmente a diferença daquilo que nos motiva a viver. Essa diferença, ela envolve uma transformação interior que vai resplandecer no exterior. Deus, ele deseja um povo diferente. Todas as vezes em que nós, na palavra de Deus, percebemos a disposição de Deus em separar o povo, ele dispõe a separar o povo para que esse povo seja diferente. Desejo de Deus para com Israel era que Israel fosse diferente de todas as demais nações.
Em Levítico 18, os versículos de número 1 ao 4, nos é dito algo a esse respeito, acerca do povo de Israel. E Deus diz mais ou menos assim: olha, vocês são meu povo, eu estou retirando vocês do meio do povo do Egito, e eu vou levá-los a uma terra que é habitada por cananeus. Eu não quero que vocês sejam como o povo do Egito, ao qual eu estou retirando vocês, e eu não quero que vocês sejam como os cananeus, que habitam a terra que eu vou entregar a vocês. Deus desejava um povo diferente. E essa diferença precisava ser primeiramente do coração, da estrutura do ser humano, do interior. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, discípulos de Cristo que estão ouvindo essa palavra esta noite, vocês são diferentes. Discípulo de Cristo, ele é diferente. E o discípulo de Cristo possui algumas características, pois essa diferença é principalmente uma diferença interior, que resplandece para os olhos. E essas características, algumas delas eu poderia dizer, algumas características que apontam para o caráter do verdadeiro discípulo, está no princípio deste sermão em que Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás, discursou. Está nas bem-aventuranças. Aí mostra o caráter do verdadeiro discípulo. Aí mostra algumas posições que são tomadas, e que são tomadas porque houve uma transformação interior. Aconteceu alguma coisa para que os valores que antes eram valores do mundo tornassem valores do reino de Deus. Então Cristo diz: olha, bem-aventurado ou felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, a sua limitação espiritual diante de Deus, a sua limitação moral, a sua incapacidade de se aproximar diante de Deus e dizer: pelas minhas obras eu sou digno. E tem mais: esses bem-aventurados, eles choram, eles lamentam por essa situação, eles choram e clamam a misericórdia diante daquele que pode conceder misericórdia. Esses tais são consolados, se humilham e recebem consolo. Esses mesmos bem-aventurados, eles buscam o domínio próprio em sua vida particular e em sua vida em meio à comunidade. Domínio próprio, mansidão. O desejo do coração deles é de contemplar a justiça de Deus em toda e em qualquer circunstância. Eles anseiam por ver a justiça de Deus se estabelecer entre os homens. E eles buscam essa justiça, custe o que custar. Eles preferem sofrer injustiça a praticar injustiça. São bem-aventurados, são discípulos de Cristo. Eles são misericordiosos.
porque eles entendem que também foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Eles olham para o próximo com olhos de misericórdia. Eles estendem misericórdia. Eles amam os inimigos. Eles oram pelos que os perseguem. Eles perdoam aqueles que aos nossos olhos são imperdoáveis. São bem-aventurados aos olhos de Deus. São discípulos de Cristo. Ao que depender destes, eles terão paz com todos os homens. Nós somos discípulos de Cristo, amada igreja. Nós caminhamos pelo caminho do discipulado cristão. Esses mesmos abraçam a causa de Cristo, mesmo que ela traga sofrimento, perseguição, calúnia, tristezas passageiras, leves e passageiras tribulações. Cristo abre o discurso dizendo: olha, esses são bem-aventurados. Aos olhos do mundo não, mas aos meus olhos são bem-aventurados. Esses são os meus discípulos. E aí logo em seguida ele diz: são estes que são o sal da terra, são estes que são a luz do mundo, são esses que influenciarão o mundo, são esses cujas obras não passarão despercebidas, porque são obras motivadas pela fé. São estes os quais o mundo necessita, dos quais o mundo, mesmo que não confesse, estão esperando. Os discípulos de Cristo. Cristo diz que essas pessoas, que nós, da sua amada igreja, teríamos uma influência poderosa neste mundo. Mas será possível mesmo? Olha a situação e o padrão do mundo. A violência governa. O poder, quando é obtido, é para explorar, é para massacrar. A injustiça é válida. O que é profano é lícito. Aqueles que não estão no poder fazem de tudo para estar no poder. E aqueles que estão no poder fazem de tudo para manter o poder. Será mesmo? Será que os mansos? Será que os que choram a sua situação e a situação alheia? Será que aqueles que buscam a paz entre todos, ao que depender deles? Será que aqueles que optaram pela justiça? Será que aqueles cuja única arma é a justiça e o amor, será que de fato esses podem fazer diferença no mundo como esse? Não seriam eles tragados pela maldade também? Não seriam eles dominados pelo pensamento deste século, que governa as atitudes daqueles que não são discípulos? Por incrível que pareça, Cristo, há 2000 anos atrás aproximadamente, disse essas palavras a um punhado de camponeses. E agora é dito a nós também: vocês, discípulos de Cristo, são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo.
Bem certo disse Paulo em Romanos 8,36: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas indo ao matadouro. Mas por mais incrível que pareça, são esses que abraçaram o discipulado cristão, que são considerados aos olhos de Deus bem-aventurados. São esses que são o sal da terra e a luz do mundo. São esses que podem fazer toda a diferença. E eles podem fazer toda a diferença não apenas pelas suas obras, mas principalmente porque foram transformados. Porque apenas boas obras, elas não são suficientes para caracterizar alguém como o sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes nós pensamos, ser sal da terra e ser luz do mundo é não fumar, não se embriagar, não matar, não roubar, não mentir. Reprovamos todas essas coisas. Porém, nós também conhecemos pessoas que não fumam, que não se embriagam, que não roubam, que não mentem, que não matam e que não abraçaram a causa cristã, que não se entregaram a Cristo. São excelentes pessoas, mas aos olhos de Deus não são consideradas sal da terra e luz do mundo, por conta das motivações por trás das obras, por conta da transformação estrutural do qual todo ser humano necessita. É aquele tipo de pessoa que muitas vezes os crentes dizem: olha, esse camarada tem tudo, né? E o outro fala: só não tem a Cristo. E de fato é verdade, pois apenas a presença do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus Cristo nos enviou, é que pode causar também a transformação do ser humano, o milagre da salvação, o milagre da reconciliação com o Pai. E são estes, é a respeito destes que Cristo está dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ser sal da terra e ser luz do mundo é ser discípulo de Cristo, é ter abraçado o caminho do discipulado cristão. A igreja possui algo que o mundo não tem. A igreja possui algo que o mundo necessita. E a igreja pode e deve resplandecer este algo ao mundo que não tem esperança, que está sem sabor. Ao mundo que não tem esperança, que não enxerga o que virá logo em seguida, que não enxerga a sua dependência de tão misericordioso Deus. A nossa maior intenção como igreja é ser discípulos de Cristo. O nosso foco é buscar, a despeito de todas as dificuldades, ser como Cristo é. O centro da questão não está em buscar as obras. As obras, elas resplandecerão. Versículo 16 diz que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. E elas se manifestarão porque nós desejamos apenas ser discípulos de Cristo. Apenas por isso.
Tanto é que no capítulo 6, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. A nossa intenção não é praticar obras com o fim de ser visto pelos homens e trazer glória a nós. A nossa intenção é apenas ser discípulos de Cristo. E ser discípulo de Cristo é ser sal da terra e luz do mundo. E ser discípulo de Cristo é ter todas as obras cotidianas do dia a dia purificadas pela presença do Espírito Santo. E elas resplandecerão. E elas farão toda a diferença. Elas farão toda a diferença porque o discípulo de Cristo é diferente. O discípulo de Cristo é diferente daquele que não é discípulo de Cristo. E ele tem algo a manifestar. Ele tem algo a resplandecer. É como Tiago diz: eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. São obras que brotam de uma profunda convicção acerca do que é Evangelho, acerca do que é ser discípulo de Cristo. Não são obras que se manifestam com a intenção de receber um tapinha nas costas e um parabéns. São obras que se manifestam porque você não deseja mais viver de outra maneira. Foi descortinado aos teus olhos um novo caminho. E você foi seduzido por esse novo caminho. E você deseja trilhar este novo caminho. E este novo caminho é diferente do caminho proposto. A proporção estava de um evangélico para cada 5 pessoas. O estranho é que, infelizmente, e que nós possamos nos identificar com essa situação e interceder, mas o que se percebe também é que o número de escândalos envolvendo aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, também tem aumentado muito. E quando eu digo escândalo, eu não estou dizendo acerca de pecados que o verdadeiro cristão comete e se arrepende. Eu não estou falando aqui daquele cristão que de repente escorrega e ele lamenta a situação e clama a Deus misericórdia. Não estou falando acerca desses. Eu estou falando acerca de muitos que não discernem entre o santo e o profano. Estou falando acerca de muitos que já não dão mais importância para a questão pecado e transgressão. Estou falando acerca de muitos que consideram o pecado algo normal e um hábito a ser cultivado e muitas vezes incentivado. Há toda uma geração chamada evangélica, talvez por um falso evangelho, que não sabe discernir o santo do profano. Há toda uma geração de evangélicos que não sabe o porquê Cristo morreu na cruz. Há toda uma geração dita evangélica que não sabe o significado dessa mesa. Há toda uma geração que comparece às igrejas apenas ou porque tem medo de ir para o inferno, ou porque deseja desesperadamente que os seus problemas passageiros sejam resolvidos de uma maneira fácil. Resultado disso são muitas vezes
as máscaras, a hipocrisia, a falsidade nas suas convicções. São muitas vezes o engano disseminado entre muitos. Uma geração frustrada que não sabe qual é a sua maior esperança. Uma geração cujo evangelho já não é mais evangelho, já não é mais o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perdeu a sua eficácia no mundo, perdeu a sua relevância entre aqueles que não conhecem a Cristo e está sendo pisoteado pelos homens, desprezado pela sua falta de poder, desprezado pela sua não identificação com Cristo. Algumas décadas atrás, Gandhi, conversando com alguns cristãos, ele disse: por que vocês se dizem cristãos, mas são tão diferentes de Cristo? Em suas motivações, em seus objetivos, em seus desejos. Uma geração dessa deixou de ser sal e luz. É um pseudo-evangelho, um falso evangelho, um falso cristianismo que olha para as bem-aventuranças e a trata com desprezo, que faz pouco caso da caminhada do discipulado cristão. Esse tipo de falso evangelho, ele é venenoso, e é o tipo de evangelho que está na mídia, que está na moda. É por isso que o próprio Cristo, falando acerca de toda a hipocrisia que envolvia a religiosidade de sua época, ele diz no capítulo 5, versículo de número 20: se a vossa justiça não exceder a dos religiosos, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Porque a religião que aqueles líderes propagavam naquela época era uma religião desgraçada, destituída de graça. Era uma religião do qual eles não entravam no reino de Deus e não permitiam que outros entrassem. Era um tipo de religião abraçada com injustiça, com suborno, com engano, abraçada com todo tipo de prática ilícita. Era uma religião que estava distante daquilo que Cristo estava propondo, que partia de um coração transformado, que partia de motivações corretas, que partia daquilo que nós enxergamos como discipulado cristão. Era uma religião com o fim de serem vistos pelos homens. O problema é que esse tipo de religião falsa não sustenta integridade. Ela não permanece. Mas nós somos discípulos de Cristo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Talvez neste momento muitos possam estar se sentindo desqualificados. Foi aquilo que foi dito no começo. Muitos olham para o Sermão do Monte e desprezam totalmente a palavra. Outros olham e ficam desesperados, em pânico, porque reconhecem que, por mais que tentem, muitas vezes não conseguem viver segundo os padrões de um verdadeiro discípulo de Cristo. Olham para suas imperfeições, olham muitas vezes para os pecados cometidos
olham para si mesmos e dizem: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas eu peço que você também não se desespere. Apenas peço que você deseje, do fundo do coração, ver os padrões de Cristo resplandecendo em sua vida, observar as motivações, observar o motivo pelo qual você muitas vezes faz as suas obras de justiça, e verificar se de fato essa motivação é o reino de Deus e a glória do Pai. Nós não somos perfeitos, eu não creio em perfeição moral na terra, mas eu tenho plena convicção de que o discípulo deseja ver isso em sua vida. E ele busca porque ele sabe que um dia ele será como Cristo é. Por isso o anseio dele é ser discípulo, verdadeiro discípulo, dia a dia. Consequentemente, ele será sal da terra e luz do mundo, aonde quer que ele esteja, principalmente entre pessoas que ainda não estão neste tão grandioso caminho, que é o caminho do discipulado cristão, que é o caminho do discípulo de Cristo. E o mundo ele verá na igreja e através da igreja muito mais do que simplesmente boas obras. O mundo, em nome de Jesus Cristo, verá obras motivadas por uma tremenda convicção de que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. O mundo, em nome de Jesus, nos verá como verdadeiros discípulos de Cristo. E o Pai que nos olha, Ele diz: vós sois bem-aventurados. Bem-aventurados. Amém? Deus abençoe a amada igreja, os discípulos de Cristo que aqui estão, no nome do Senhor Jesus. Amém. De ouvir, por mais difícil que seja o caminho e o testemunho de um discípulo de Cristo, a gente também tem que olhar para as recompensas eternas, né? Para as coisas lá do alto que Cristo vive, e saber que todo o nosso esforço de segui-lo será um dia recompensado na glória. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e aleluia.